Agora uma questãozinha sobre limites. Qual é o valor da expressão limite para x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x elevado a x? Então, repara o que a gente tem aqui. A gente quer calcular esse limite para x tendendo a zero pela direita, ou seja, a gente está interessado no valor dessa expressão quando o x for muito próximo de zero, mas sempre com valores positivos. Isso que significa que x tendendo a zero pela direita. É sempre pelo lado direito do zero, ou seja, valores positivos. Aí, o que acontece com a nossa expressão? Nota que se o x vai ficar menor e menor, sempre mais próximo de zero, cada vez mais próximo de zero, então o 1 sobre x vai ficar muito grande. Quanto menor o x, maior vai ser o 1 sobre x. Então, esse negócio aqui vai tender, o 1 sobre x, ó, dentro do parênteses, vai tender para mais infinito. E isso está elevado a x, e o x está tendendo a zero, então vai ficar aqui o expoente tendendo a zero. Então a gente ficaria com uma coisa que é indeterminada, né? O infinito mais infinito elevado a zero, que não faz sentido. Então, para calcular esse limite, a gente vai ter que manipular essa expressão aqui. E aí, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser usar o logaritmo para a gente tirar esse x aqui do expoente. Então, digamos que esse limite que a gente quer, x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre x elevado a x, seja igual a um certo L, que é o que a gente vai querer mostrar aqui, que é uma dessas alternativas. Então, se eu aplicar o logaritmo dos dois lados, a gente vai ter o seguinte, do lado esquerdo a gente vai ter ln do limite, que vai ser o mesmo que limite para x tendendo a zero pela direita do ln dessa expressão, 1 sobre x elevado a x. Então, é ln de tudo isso. E do lado direito vai ter ln de L. E aí, nota o que acontece. A gente vai aplicar aqui a propriedade do logaritmo, né? ln de alguma coisa elevado a x, esse expoente vai poder tombar aqui. Então, vai ficar x vezes ln de 1 sobre x. Então, isso aqui é o mesmo que x que multiplica ln de 1 sobre x. E isso é igual a ln de 1 sobre L. Então, se a gente for capaz agora de calcular quanto vale esse limite aqui, para x tendendo a zero de x ln de 1 sobre x, a gente vai encontrar esse valor por ln de L. E depois basta aplicar a exponencial para voltar e encontrar quem é o valor de L. Só que repara que nessa expressão eu também tenho uma indeterminação, porque o x está tendendo a zero, então esse x aqui vai para zero. E por outro lado, o 1 sobre x a gente já viu que vai para mais infinito. E o ln de uma coisa que vai para infinito também vai para infinito. Então a gente vai ter zero que multiplica infinito. Então a ideia vai ser transformar agora essa expressão em outra coisa em que a gente possa aplicar a regra de L'Hopital para calcular esse limite. Então o x é o que a gente vai transformar em outra coisa, que é, se a gente tem o x, a gente sabe que x que multiplica 1 sobre x é igual a 1, certo? X multiplicado pelo inverso dá 1. E aí, a gente pode passar esse 1 sobre x que está multiplicando dividindo. Ou seja, o x, isso aqui implica que o x é igual a 1 dividido por 1 sobre x. Então, eu vou trocar esse x que a gente tinha na expressão anterior aqui por essa expressão, 1 sobre x. Então, como é que vai ficar? A gente quer calcular o limite para x tendendo a zero pela direita de x ln de 1 sobre x. E no lugar de x eu troco por 1 sobre x. E isso está multiplicado por ln de 1 sobre x. Então ficou o mesmo que calcular limite para x tendendo a zero pela direita de ln de 1 sobre x dividido por 1 sobre x, né? 1 sobre x. E para que transformar isso? Desse x ln de 1 sobre x para ln de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. É porque agora a gente tem uma indeterminação aqui, que é da seguinte forma. Embaixo, a gente tem x tendendo a zero, então o 1 sobre x vai para mais infinito. E em cima, a gente tem 1 sobre x, que vai para mais infinito, ln dele também vai para mais infinito. Então a gente tem mais infinito sobre mais infinito. E aí a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, que diz o quê? Que calcular esse limite aqui é o mesmo que calcular o limite derivando em cima e embaixo, desde que a derivada exista, né? Então vamos derivar esse negócio. Como que vai ficar? Vai ficar limite para x tendendo a zero pela direita. A derivada do que está embaixo, que é 1 sobre x, vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. E a derivada do que está em cima é ln de 1 sobre x. Então, para derivar isso daqui, a gente precisa aplicar a regra da cadeia. A derivada do ln, então, para derivar o ln de 1 sobre x, a gente precisa derivar o ln e calcular em 1 sobre x. E a derivada do ln é o próprio 1 sobre x. Então, vai ficar meio confuso aqui, mas vai ficar 1 sobre x, porque a derivada do ln é 1 sobre o que está aqui dentro. E aí isso tem que multiplicar pela derivada do 1 sobre x, que é menos 1
sobre x ao quadrado de novo. Então você vê que cancela aqui. Isso vai ser o mesmo que limite para x tendendo a zero. O menos 1 sobre x quadrado cancela com o que está embaixo. Dá 1, né? E aí fica só 1 sobre x, que é exatamente o x. Como a gente tinha visto aqui em cima, né? X é igual a 1 sobre x. Então fica limite de x quando x tende a zero pela direita. Isso daqui dá 0. Então olha que maravilha, a gente conseguiu calcular aqui qual é esse limite da esquerda, que a gente queria lá no começo. Esse limite aqui todo deu 0, porque ficou limite de x vezes ln de 1 sobre x, aplicando o L'Hopital aqui, a gente concluiu que esse limite é igual a 0. Então esse 0 tem que ser igual ao ln do L, que é o L é o valor que a gente quer encontrar. E agora a gente aplica aqui a exponencial na base e, né, que é o inverso do logaritmo. Então vai ficar e elevado a 0 igual a e elevado a ln de L. E como a exponencial é a inversa do ln, isso daqui dá igual a L. Então nosso limite L vai ser igual a e elevado a 0 e qualquer número aqui diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Portanto, a resposta para o valor do nosso limite é a letra C de capivara, 1.